Assista agora. Jornal Cidade Livre. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. Para todo mundo, através do site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir aqui com os nossos amigos, com a TV, com o nosso programa, debatendo, discutindo e dialogando sobre as principais notícias do dia de hoje, que inicia um outubro rosa, Fábio Arruda. Seja bem-vindo. Boa noite, Gurgel. Boa noite, o outro convidado vai ser anunciado. Nosso amigo já. Gustavo. Boa noite, telespectador. Começando o mês de outubro. O outubro, você falou do Outubro Rosa, né? É um momento de reflexão importante a gente abordar essa campanha, que é uma campanha internacional. Eu andei pesquisando aí, ela é uma ONG que não tem muita hierarquia, mas que ela dissemina um mês de conscientização, particularmente falando sobre o problema do câncer de mama. Por ano, em Itapetininga, dados oficiais, surgem cerca de 55 novos casos de câncer de mama. Nossa. De mama, só câncer de mama. Por ano. Nossa, é um assunto importante para ser discutido, Gurgel. E debater com as mulheres aí também, né? A importância do autoexame. Pois você sabe, até para o homem também, né? Pois você sabe que há controvérsia sobre o autoexame. Ah, é? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que não se divulgue mais tanto o autoexame. Porque o autoexame, ou seja, aquele exame onde a própria mulher... Da mulher não encontra nada, não vai no médico, é isso? Exatamente, ela substitui a consulta ao médico, um exame clínico, pelo autoexame. E às vezes um nódulo, ele é imperceptível, tem que ter muita sensibilidade. Então disseminou-se, e óbvio que é importante fazer o autoexame, mas não pode ser só o autoexame. Então existe uma tendência da mulher falar, não, eu me examino todos os dias no banho ou tal, mas não pode substituir isso pelo exame clínico. Então o exame clínico é necessário. A partir dos 20 anos de idade, recomenda-se que todas as mulheres façam anualmente um exame clínico. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. O que você ia falar? Eu ia falar que esse estúdio, a TVI é fantástica, né? Ela presta um serviço para a comunidade, de uma importância para Itapetininga. E eu estou olhando aqui de frente, o telespectador não pode observar, mas o estúdio da Andréia Gomes, que tem um programa fantástico toda sexta-feira, minha amiga. Tem um tucaninho ali. E tem um tucano. E eu vejo que ele é o muso inspirador do Gurgel todas as tardes aqui com você. Tem um tucaninho. Qualquer dia nós mostraremos o tucaninho. E o tucano. O Rafael, daqui a pouco ele vem aí, ele vai focar. Ele mostra. É a inspiração do Gurgel. Boa noite. Seja bem-vindo, amigo. Ângelo, nosso amigo das terças-feiras, do Cine Itapetininga e de muitas outras atividades. Seja bem-vindo também. Muito obrigado. Boa noite, telespectador. Acho que eu consegui já falar telespectador. Ainda não, está quase. Está quase. E eu estou aqui em muito boa companhia. Hoje a briga vai ser ferrenha. Eu com o Fábio. O Gustavo no meio aqui não deixa que a gente se pegue a tapa, mas podemos brigar à vontade hoje. Pode ficar à vontade. Quanto à questão do câncer, né? Há 40, 50 anos atrás, alguns médicos já diziam, não comam produtos industrializados porque vai dar algum grande problema na vida das pessoas. Então tem algo aí muito parecido com essa questão de um outubro rosa, né? Diminuir cada vez mais de comer produtos que não sejam orgânicos, cada vez mais diminuir aquelas refeições que exigem, né, inconvenientes na alimentação, que pode produzir, então, o câncer também. É claro que não é o único câncer, o câncer depende muito também dos genes, né, que a pessoa vem trazendo. Por isso que se diz que o câncer pode migrar de uma mãe para uma filha, o câncer da mama, como está sendo falado. Por outro lado, você falou alguma coisa que é interessante, tem um ângulo assim, você mesmo não confie só nos seus toques, vai num profissional que entende, né? E por outro lado, a pessoa
Se ela ficar imbuída de que ela está com câncer, apesar de não estar, ela vai acabar ficando com câncer. O assunto, Ângelo, Gurgel, se me permite voltar nesse assunto, eu fiz uma matéria ampla aí para a próxima revista Top, com certeza a TVI vai ser a primeira a saber. O telespectador, amigo da TVI. Então, não sou técnico, não sou médico, nem tenho essa pretensão, mas o que eu observei foi o seguinte: o câncer, vamos resumir um pouco de forma simplificada, é uma alteração genética, né? Uma multiplicação de células fora do controle. Pode ser benigna, pode ser maligna. Vivemos inevitavelmente num mundo onde a alteração genética se dá em diversas frentes. Sabe, na água que a gente consome, né? Na alimentação, então nem se fale, na poluição ambiental, então de diversas formas. Existe um consenso não muito oficial, os médicos falam o seguinte: todos nós vamos desenvolver uma alteração genética um dia na vida. Tá? Então, suponhamos que um cidadão possa viver 100, 120, 130 anos, nesse período ele vai desenvolver alguma alteração genética. Ou seja, o câncer vai, como se pudesse afirmar, né, que todos um dia vamos ter alguma alteração genética. Então, óbvio, existem lá umas recomendações. Não fumar, óbvio que não se deve fumar. Não beber em demasia, óbvio que não se deve. Mas a questão do câncer, tem que ser a identificação com a maior brevidade possível. Então, a consulta ao especialista aí é necessária para homens e para mulheres. Tá? A partir de a gente encontrou casos de mulher com câncer com 26 anos de idade. Perfeitamente. Certo? Então, recomenda-se que a partir dos 20 anos de idade, a mulher já deve fazer exame, pelo menos, nas mamas. E outra, é como lidar com a questão. Né? É a questão do enfrentamento. A doença abala muito fisicamente, pelo seu tratamento agressivo de quimio ou radioterapia, e abala também o aspecto psicológico. Então é fundamental que quando o paciente com câncer, ele tenha uma rede de proteção da família. Para evitar que ele se entregue, que ele se abale, né? Que aí sim a doença fica mais difícil de enfrentar. Muito bem. Lembrando que hoje também é o dia do idoso. Dia do idoso. Isso, meu dia. Já pode ser considerado chegou meu idoso? dia. Eu estou aposentado do serviço público e não posso me aposentar de ser idoso. E o mundo atualmente, a nossa cidade, o nosso estado, ele está adaptado a essa nova realidade que o Brasil vive, cada vez envelhecendo mais e chegando à velhice com mais saúde, com mais... Eu vi uma crítica que tem a PEC da Bengala, né, que a partir dos 70 anos tem que aposentar compulsoriamente no estado, não pode trabalhar depois dos 70 anos. E muito se critica isso, porque tem pessoas que chegam bem aos 70 anos e poderiam contribuir com a sociedade, né, de uma forma até melhor do que antes. Queria saber de vocês, a gente já desenvolveu essa capacidade de adequar o idoso dentro da sociedade depois que ele, em tese, sai daí eu acho que sim, viu, Gustavo? Algumas empresas já estão dando preferência a ter algumas pessoas, vamos chamar de mais experientes, até para transmitir experiência para essa juventude que está, às vezes, um pouco inconsequente, às vezes um pouco inexperiente. Então, o idoso está, acho que aos poucos, né, talvez não na quantidade desejada, mas até começa a voltar para o mercado de trabalho para dar aquela palavra de experiência, sabe? Então, a sociedade, eu acho que está começando a lidar melhor com a questão do idoso. Até porque tem que ser assim, né? A população, ela, felizmente, né, está com uma faixa etária cada vez mais elevada. Fala-se muito em acessibilidade. Existem projetos imobiliários, por exemplo, de construção de condomínios especializados para receber os idosos. Sabe, condomínios com apartamentos com barra no banheiro. Mas aí não está separando o idoso da sociedade, não é pior? Não está, não. Eu acho que está dando condição adequada para ele poder viver melhor qualidade de vida. Eu sempre pensei que o idoso e a criança formariam um bom par. É provocador, né, Angelo? Mas é verdade. Ou vamos falar melhor. A família completa é criança, adultos isolada, né? E idosos. Tá certo que algumas pessoas não têm condição
de mais parentes, assim por diante, e vão para asilos, né? Isso. E Itapetininga, pelo que consta, pelo que eu sei, o nosso asilo para os idosos é muito bem cuidado, os nossos idosos lá são muito bem cuidados. São, né? sim. Isso. São. Já há essa interação na sociedade? Então, mas melhorou a adaptação, a integração? Então, existem muitas pessoas que vão visitar esses idosos porque eles precisam de conversar, de carinho e assim por diante, né? O grande problema de quem é idoso, a partir dos 70 anos que se aposenta no serviço público, não sei nas empresas como é que é, mas no serviço público é que a gente ganha 1/3 do que ganhava quando estava na ativa. Por outro lado, quanto mais precisa de remédio, e remédio custa cada vez mais caro. Então, o dinheiro fica realmente curto, né? Não dá mais para fazer aquelas viagens. Nossa, agora estou aposentado, posso viajar para o Uruguai, para os Estados Unidos, para Londres, né? Mas o dinheiro não dá. Daí tem que cuidar do filho, do neto, de todo mundo, né? Isso. Então, existe uma questão muito interessante a respeito do idoso, que é o seu conhecimento, as suas lembranças, vamos dizer assim. Ele tem muito ainda para doar para a sociedade. Ele tem muito, não é assim dizer como é que deve ser, mas o que ele já passou é que serve de experimento para os mais jovens e tudo. Acho que essa parte não se tira do idoso. Por outro lado, cada vez mais idosos e menos jovens, significa que cada vez mais os institutos que têm que cuidar das pessoas, os INPS, não vão ter dinheiro, porque os jovens não vão estar pagando o que seria preciso para sustentar os mais velhos, que cada vez duram mais. Esse é outro drama. Rombo da Previdência. Vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar o número e a idade para aposentar também, com certeza. Vamos lá para as notícias do dia. Com pesar, Ministério Público diz que partido de Marina não tem condições de ser aprovado. Eu gostei do com pesar. Tipo, puxa vida. Infelizmente, não deu. Devido à insuficiente comprovação de apoio popular, o Ministério Público Eleitoral recomendou nesta terça-feira à Justiça que negue o pedido de registro do partido da ex-senadora Marina Silva, o que aumenta as dificuldades para que ela dispute o Palácio do Planalto pela Rede Sustentabilidade. Em parecer assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Eugênio Aragão, o Ministério Público afirma que o pedido do partido continua sem condições de ser atendido. Criar o partido com vistas apenas a determinado escrutínio, no caso das eleições de 2014, é a atitude que o amesquinha, o diminui aos olhos dos eleitores, escreveu Aragão em seu parecer. A decisão é baseada no fato de a rede não ter conseguido validar nos cartórios eleitorais as 492 mil assinaturas mínimas de eleitores em apoio à sua criação. De acordo com a área técnica do tribunal, a rede entregou apenas 442.500 assinaturas válidas, quase 50 mil a menos do que o mínimo necessário. A posição do procurador é um dos elementos que os 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral usarão como base para decidir nesta quarta ou quinta se aprovam ou não a rede. Para participar das eleições de 2014, o partido precisa ser aprovado nesta semana. Então, um grande impasse aí, muitas pessoas de olho, antenadas nessa situação da Marina Silva, para saber, porque com certeza ela é uma forte oponente, e o Partido Novo aí sai dessa vala comum da corrupção em tese. Fábio, Marina Silva e o Rede Sustentabilidade, sai ou não sai? Você vê o aspecto legal aí, ao que dá a entender aí pelo vice-procurador aí, não vai sair. Na verdade, mas há poucos dias atrás foram autorizados mais 2 novos partidos, que eu não sei dizer nem a sigla. PROS, Partido... Esqueci o nome, PROS e PS, Partido da Solidariedade. Então, assim, o compromisso ideológico desses partidos, obviamente que não existe. A gente está em número de 32 partidos. Né? Eu não imagino que seja possível ter 30 linhas ideológicas diferentes que posicionem esses partidos aí. E no caso da Marina, especificamente, o partido, né, a rede, ela é para um projeto político. Né? E isso eu não acho condenável. Ao contrário, eu acho defensável. É melhor você ter um partido com um projeto político, que é o caso da Marina, de levá-la à presidência da República, do que ter um monte de outro partido que simplesmente são siglas de aluguel, né?
Eu estou achando interessante aí os cálculos que estão sendo feitos. Então, pelo que eu fiz aqui de conta rápida, 90% das pessoas já entraram na rede, faltou apenas 10%. Cerca de 10%. Já assinaram para aprovar o partido, não que são filiados. Que, provavelmente poderão também ser. Então, ela levantou a maior parte possível dos números das pessoas. Eu lembro também que ela foi uma das pessoas com mais votação na eleição passada. 16%. E muito benquista, vamos dizer assim, além dos votos, muito benquista, né? A vinda dela para a campanha e assim por diante. Então, é incrível que ela não esteja conseguindo, e outros dois partidos que a gente nem lembra o nome, imagina, conseguiram tanta gente assinando a favor. Como é que é isso? Mas é que o tempo maior, né? Mas é estranho. Ela já foi muito no afogadilho, acho que um ano quase só para... E os outros estavam mais tempo, pegando mais assinaturas. É interessante como a quantidade pode negar a qualidade. Com certeza. E, no entanto, há mais tempo que seja, a gente sequer lembra a sigla deles. Ou quem que será? Representam, né? Quem será? E Marina Silva, se a rede não vingar, será que ela é carta fora do baralho ou ela vai se filiar em algum outro aí? Foi convidada pelo PPS até sexta. Até sexta. Foi convidada pelo PPS, foi convidada por um outro partido menor. Enfraquece bastante a candidatura dela? Eu acho que dificulta, né? Mas é um quadro novo na política brasileira, né? Eu sou favorável, eu acho que ela tem uma postura muito transparente e eu acho que ela deve ser candidata sim. Eu acho que tem um ambiente aí favorável para ela. Como o Ângelo lembrou, foi muito bem votada na última eleição. Então, né? É incrível isso. Por um jeito novo de fazer política. Então, eu acho que se não der certo na rede, eu acho que algum outro partido, por exemplo, o PSDB, tem que abraçar a causa. PSDB? Para brigar com a Aécio? Não, PPS, desculpe. PPS. E você, Ângelo, então, Marina, no atual cenário da Marina, ela arranca mais votos do PSDB ou do PT? Ela arranca dos dois, viu? Não sei a proporção de um de outro, porque as pessoas muitas pessoas estão saturadas da política em geral. E ela é uma voz que traz uma novidade, né? Desde a eleição que ela traz uma novidade e os jovens, principalmente, estão à busca dessa novidade. Apesar dos jovens não estar acreditando em mais ninguém, é bem provável que acreditem na pessoa dela, porque ela tem toda uma história, né? De luta, de vida, para fazer com que as ideias dela ganhassem vulto e fossem compreendidas por muitas pessoas. Então, eu sinto muito essa decisão que foi tomada. Se era uma decisão legal, não tem como não tomar, mas eu sinto muito de qualquer maneira, porque ela então deveria rapidamente, porque o prazo está aí até a sexta-feira, para ela tomar uma decisão, entrar em outro partido e tentar arrebatar o maior número de votos e ao mesmo tempo continuar construindo o partido dela. Ela tira mais voto de quem? Do PSDB ou do PT? Quem está mais de cabelo em pé aí com a candidatura dela, Dilma ou Aécio? Eu acho que tira mais um pouco do PSDB, mas vamos dizer 60-40, né? Vamos dizer assim. Acho que ela pega mais um Tem chance dela jogar o Aécio para fora do segundo turno? Acho que tem chance de tirar a Dilma do segundo turno também. Também? Né? Mas e o Aécio, a Marina? Eu acho que os dois nomes, Aécio e Dilma, estão extremamente desgastados. Tá? Eu acho que a credibilidade dos dois nomes aí estão, assim, muito baixas. Mas se a gente for perceber, esses programas do governo, e esse programa do governo tem a cara da Dilma, representa que as pessoas que estão sendo beneficiadas por esses programas vão continuar votando nela. Então, por isso que ainda ela está com mais de 50% das intenções de voto, não é isso? Qual? 57%? 36%. No segundo turno, 57%, parece. 57% de avaliação. De avaliação e intenção de voto, 36%. Isso. Então, mas quais programas, desculpa, quais programas? Os programas, o Bolsa Família, todos esses, a questão da casa própria e tudo. Mas eu acho que num período eleitoral de campanha aberta, Ângelo, isso eu acho que vai ser alvo de ataque, né? Porque a sociedade hoje ela já não corresponde com tanta simpatia a esses bolsas. A sociedade que não é beneficiada, mas os que são beneficiados... Mas que é a grande maioria, né? Quem? Não sei. Há mais pobres do que ricos. Certamente, classe média, há menos do que pobres.
Então, há mais votos de pessoas pobres que estão sendo beneficiadas do que pessoas da classe média. Mas é preciso levar isso à reflexão, né? E esses pobres beneficiários são os mesmos que continuaram nos governos Lula e Dilma. Então, quer dizer, o Bolsa, no meu entendimento, é a manutenção dos mesmos no estágio da pobreza. Mas é uma estágio melhor, porque pelo menos tem alguns programas que estão servindo a essa pobreza. Para né? mim não é. Então, é difícil avaliar também, porque a gente quase não tem contato com os mais pobres. Né? Uma das coisas mais difíceis é você conversar com gente mais pobre. Né? Por quê? Nas passeatas e tudo, quem está lá fazendo passeata é a classe média, não são os mais pobres. Não é isso? Então é difícil você ter um contato com essa necessidade. Por outro lado, o mais pobre é aquele que mais também não forma grupo. Ele age isoladamente, mas ele age de acordo com o que vai resolvendo a vida dele. Porque o mais pobre, ele não está tentando viver, ele está tentando sobreviver. E ele faz qualquer coisa para sobreviver. Fábio, dos 4 hoje que se apresentam, Marina, Dilma, Aécio e o Eduardo Campos, qual tem melhor condição de ser presidente do Brasil? Melhor condição de ser presidente? Sem mesmo ter votado? Eu gostaria de experimentar a Marina. Eu também. Eu gostaria de experimentar. E aí, acho que não tem nenhum problema nisso, mas já declino o meu voto aqui. Eu já, na campanha anterior, eu fui casa da Marina. Você não votou no Serra, não? No segundo turno. No primeiro turno fui de Marina. Eu também. Fiz campanha, declarei meu voto Você votou no Serra? Também, a mesma coisa que todo mundo fez aí, né? Fui sede da Casa da Marina, devidamente paramentado e decorado. Você fez uma campanha. Fiz campanha para a Marina. Aí no segundo turno é que eu fui de Serra. Agora, o Aécio, o Aécio é a cara do PSDB, né? Acho que não tem nem tirar não tem nada. Agora, de PT, eu não vou nunca mais. E já fui. Né? Pelo menos Já experimentou? Já experimentei. Eu já tenho cabelo branco aqui, né, Angelo? Fiz campanha pelo Lula, brutalmente contra o Collor, por exemplo. Sim. Né? Você vê que no Oriente as pessoas não olham os fatos em si. Eles olham os fatos dentro de uma relação, dentro de um contexto. Isso no Oriente, o modo de pensar no Oriente. O modo de pensar do Ocidente, a gente separa o fato, a pessoa, de tudo mais. Então, por causa disso, a gente não está fazendo uma reflexão do seguinte tipo. Eu preciso ver a Marina em relação aos adversários dela hoje. Eu preciso ver por que eu votei em fulano antes, devido aos adversários. Quer dizer, os adversários que levam a gente a fazer as escolhas. Perfeito. Por enquanto, a gente não sabe quem são os adversários. Você quer ver uma análise do contexto? Nenhum desses 4 nomes, hoje aí colocados, teria coragem de dizer que vai acabar com os bolsas. Então, assim... Que foi criado no governo do PSDB, exatamente. Então, uma mínima proporção, né? Tipo, 3 milhões, agora é 30. A essência do programa foi criado lá, né? Pela falecida primeira-dama lá. Doutora Ruth. Doutora Ruth Cardoso. Então, assim, nenhum desses 4 nomes, tem condições políticas e econômicas de suspender o Bolsa Família, por exemplo. Então, o defensor do Bolsa Família não é nenhum nem outro. Genericamente, todos precisam manter. Né? E vocês acham aí que o Serra anunciou hoje que vai permanecer no PSDB, não sairá candidato à presidência do Brasil, vai apoiar o Aécio, fortalece o PSDB? Não sei. Eu já estava sentindo que ele não fortalecia antes. Já não fortalece? Então, que agora fortalece. Carta fora do baralho? Eu acredito que passou o tempo dele, viu? Concorda já também? O Aécio seria uma Se ficasse ou saísse, era a mesma coisa? Super concordo. Eu acho que no PSDB, a geração do PSDB paulista caiu de podre, né? Ela fez seu papel, enfim... Foi importante, historicamente. Foi importante, dentro dos núcleos lá. Fernando Henrique, eu acho que se dispara como a liderança intelectual dos demais. Mas, enfim, você teve o Montoro, né? Uma pessoa estadista, né? O Montoro. Mais lá atrás mais para trás, né? Quer dizer, você tem todo um histórico de PSDB que não se renovou, mas que ficou não se renovou. Ficou com as mesmas lideranças, né? Quem que é a não renovação chamou gente hoje? nova.
Não O Aécio já é antigo do PSDB, O né? Aécio já é antigo. Desde a fundação do No partido. meu entendimento, o PSDB não se renovou. O Mário Covas Neto, talvez? Não, de forma alguma. Não, Alckmin não também. Não há. Não surgiu. Não surgiu. Seria talvez aquele, esqueci o nome dele, que é secretário municipal. Enfim. Não acredito. O PSDB não se renovou. O PT conseguiu renovar? Pelo Haddad, renovou para pior. Eu acho que renovou para pior. O Haddad, ele está tentando caminhos novos. O ministro agora da... O Haddad é ótimo, mas esse ministro da Saúde aí é um nome importado, inserido ali. Cadê a democracia do PT? É uma renovação para pior. Maravilha. Padilha não tem nada a ver com o Estado de São Paulo. Nada. O Haddad também não, né? Mas ele está fazendo um governo inovador. Criou condições de transporte público mais eficiente do que o transporte por carro individual. Ou seja, ele está tentando ideias novas, né? Então ele representa algum fator muito importante daqui para frente. Maravilha. Vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. 3M, agradecemos à população por sermos a empresa mais lembrada no prêmio Top of Mind Itapetininga. Nosso esforço permanente é para ser uma empresa inovadora que valoriza e reconhece os funcionários, contribui para o bem-estar da sociedade e a preservação do meio ambiente. E para inovar, pensamos nas pessoas e elas não esquecem isso. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos em Itapetininga com o Jornal Cidade Livre. Aqui na segunda parte vamos falar um pouco da nossa cidade, que está borbulhante. Ontem tivemos sessão aqui na Câmara dos Vereadores, transmitida ao vivo aqui pela TVI, e foi votada a lei que autoriza a contratação emergencial de alguns, não todos, né, uma grande parte, talvez 60% dos funcionários que trabalhavam na área da saúde aqui da cidade, tentando minorar os prejuízos para a população. Foi bastante contestado, o plenário estava repleto, os funcionários não estão felizes, mas foi uma saída que a Prefeitura tomou e foi aprovada ontem pelos vereadores, pela maioria dos vereadores, com a abstenção do Marcelo Nanini, e não foi apoiada a lei enviada pelo prefeito, pelo FUAD, Dr. Mauri, Milton Neri e Itamar Martins. Queria saber de vocês a contratação por prazo determinado agora para suprir essa carência. Então, foi a melhor solução ou não? Foi uma solução que não é a melhor, mas é a necessária, porque não pode deixar por saúde fechado, porque isso não é possível. Então, vamos dizer assim, essa contratação emergencial é mesmo isso, emergencial. Ao mesmo tempo tem que se trabalhar com uma contratação dentro da legalidade, de acordo com o Ministério do Trabalho, enfim, que tenha os direitos assegurados. É interessante a gente pensar que, de repente, o serviço público, que é algo continuado, que não pode parar, seja feito por pessoas que estão sendo contratadas dessa maneira emergencial. Então, é preciso logo resolver esse problema. Contratação emergencial. Melhor saída ou a Prefeitura fez uma lambança total nessa história do Instituto Vida? O que você acha? Vamos por partes. Eu concordo com o Ângelo quando ele fala que é o menos ruim, né? Essa contratação emergencial. Porque não pode parar o posto de saúde. O posto de saúde tem que estar aberto, a farmácia tem que estar aberta. Certo? Não há o que se discutir sobre isso. Agora, se a administração atual apresenta alguma divergência com o Instituto Vida, falta de prestação de contas, etc., a gente já está no mês de outubro, né? O prefeito já tem 10 meses de gestão, de equipe. Então, quer dizer, diferente daquelas atitudes como ele tomou no rompante de cancelar o carnaval.
Tudo bem, estava um mês depois da posse, é compreensível e tal. Agora não, já está com 10 meses e uma equipe já azeitada trabalhando. Vai fazer o quê? Vai tirar o Vida, contrata emergencialmente e aí? Quanto tempo? Quanto tempo? 12 meses, né? 6 renovável por mais 6 e no período do concurso público. Aí fazer concurso público. Tem que criar o quadro. Criou Tem também. que criar o quadro. Criou ontem, parece. Criou o quadro, então? Criou as Isso. vagas, 116 vagas na saúde. Foi criado ontem. 116 vagas? Parece, alguma coisa assim. Aí vai ter que fazer concurso público. Vai abrir concurso O que público. significa que não, os que estão sendo contratados agora têm que passar no concurso Tem para que passar, continuar. Exatamente. Sou contra contratação, seja emergencial, seja por indicação, do Sim. jeito que era antes. Certo? Então, eu acho que a prefeitura, no fundo, agiu certo da forma errada. Né? Poderia ter administrado, gerenciado melhor essa transferência do Vida. Isso, há mais tempo poderia ter visto essa situação. Isso, né? apresentado uma solução, ó, vou tirar o Vida, vou colocar um outro instituto, certo? Mas se é essa solução, está errado, né? Porque não pode substituir. E sabe, tem um problema sério. E os atrasados, como ficam? Quem vai pagar? O Instituto As rescisões, Vida? né? Não, os salários atrasados. Tá. Foi uma discussão tremenda também isso aí. Então, mas Ninguém chegou à decisão. Parece que tem que entrar na justiça. Mesmo. doutor Gustavo, o atrasado e a rescisão tem que ser pago pelo empregador. Empregador. E a prefeitura, ela é subsidiária a essas decisões. Ela também tem que pagar se o outro não pagar. Pelo menos é assim que a gente conheceu a legislação antigamente. Por isso que não eu sei não- agora se mudou Eu essa não legislação. divirjo, ainda que não tenha muitos detalhes, aí da atitude da prefeitura. Mas a forma como agiu é que eu acho que foi equivocada. Até porque você está falando de 500 famílias. Né? Então isso tem um impacto social, Sim. até econômico. Certo? Outro dia eu passei na frente de uma imobiliária e vi uma senhora discutindo no balcão lá que não ia pagar o aluguel porque não tinha recebido salário, porque ela era do Vida. Então, quer dizer, isso gera até um impacto econômico na cidade. Então, assim, as decisões na administração pública, elas não podem ser no rompante. Certo? Não pode deixar posto de saúde fechado. Não De pode. modo algum. Ah, mas o Vida não prestou conta, não sei. Não Paciência, pode deixar, né? Leva em paralelo uma discussão. Então, assim, a prefeitura chega e fala, não vou pagar e ponto final e está cancelado. Pô, coloca na rua 500 funcionários, né? É uma atitude arbitrária de quem está agindo sem planejamento. Não digo estratégia, planejamento em geral. Né? É isso que eu preciso que o prefeito realmente seja o melhor prefeito do mundo, porque Itapetininga é nossa, não pode ser prejudicado, os habitantes não podem ser prejudicados, mas desde o começo o prefeito toma uma decisão, por exemplo, da questão, não pode mais haver construção, vamos esperar o plano diretor. Passa seu tempo, não há plano diretor nenhum feito, e vem o prefeito de novo e fala, não, agora está liberada então a construção. Quer dizer, esse vai e vem não ajuda, atrapalha muito. Não. É porque as coisas precisam ser discutidas, Ângelo. Sim. Eu, por mais que respeite a sua opinião, você não pode chegar e tomar uma decisão. Quem sou eu? Porque, né? Não, ele pode ser o melhor, mas espera aí, são várias forças. Você tem sindicatos, tem a legislação trabalhista, você tem a população que depende do posto de saúde e da farmácia municipal. Então, a decisão pode até ser correta, mas ela tem que ser discutida. Sim. A cidade é um grande condomínio. Isso. Não é o síndico que decide, é o síndico que gerencia. Né? Ele pode coordenar. Ele pode coordenar E a assim- decisão do condomínio. E assim ele seria líder. Você racharia com o Instituto Vida? Se fosse prefeito? A pergunta não é essa, Gustavo. Tem prestação de conta irregular, gulosa, não paga. Certo? Eu até acho um pouco antes. A administração pública não deve depender de terceirizações. Ainda mais numa prestação que é continuada. Que é continuada. Não vai acabar o serviço. Não é momentânea. E isso não é uma obra. Não é uma obra. Né? Com prazo para comer. Não. E o Instituto Vida vem trabalhando nesse segmento há quantos anos? 12 anos. 12 Quer anos. dizer, se estava havendo prestação de contas irregular, e nas duas gestões do governo Ramalho, 8 anos, também houve irregularidade? Como é que não apareceram? Né? Então, assim, a discussão é maior um pouco, não pode botar o pé no toco e dizer, pronto, a partir de agora não tem mais vida. É como se não existisse passado, né?
Existe o aqui e agora. O passado não existe. Então, mas tem não existe porque não era prefeito, né? Tem um aspecto social. Você tem famílias vivendo daquilo. Né? Você tem médicos, tem enfermeiros, então eu acho que a transição deveria ter sido melhor planejada. Serão recontratados aí mais ou menos, pelo que eu entendi... É o 470 que estão na rua. 531. Ontem foi explicado na Câmara que não são 470, foram 531 pessoas demitidas, já foram demitidas, serão feitas as rescisões. Ficou acertado que a Prefeitura, com a devolução do dinheiro, parece que levantaram mais uns 700 mil, que vai servir para R$ 1.400 de cada funcionário. Vão receber os R$ 1.400, terão direito ao saque do Fundo de Garantia e a guia para dar entrada no seguro-desemprego. As demais rescisões, todos que busquem as vias legais para isso, que não será pago de forma amigável, ou como deveria ter sido pago. Isso ficou bem claro ontem na reunião. Mas também não tem a garantia de que os 531 serão recontratados, como não serão. Não serão. E aí? Mais um erro ou não? Então, mas quantos serão contratados? 290, então? parece. Eu não tenho essa informação, vou ver se alguém me passa aqui. Então, mas, Gurgel, eu pensei nisso, Angelo, não sei se é isso que você ia falar. Foram demitidos, então, 530 e poucos. E vão ser recontratados... 281. 281. Nossa, mas que diferença. Então, quer dizer, vai funcionar com 280 funcionários? Ou tinha tanta gente que não trabalhava? Ou tinha tanta gente que não trabalhava? Como é que é isso? E eu quero fazer uma provocação aqui. A Câmara Municipal, que tem feito um trabalho exemplar, junto com a TVI, de disseminar, né? Aliás, a TV que tem disseminado o trabalho da Câmara, mas o papel da Câmara é fiscalizar. Exatamente, fiscalizar. Então, eu acho que ela é tão conivente quanto a Prefeitura se houve prestação de conta irregular. Mas será que houve? Porque daí o Tribunal de Contas já teria acusado. As anteriores, ao menos, já teria sido acusado. Já passou o tempo. Mas você acha que se não houve, o que aconteceu? Problema político? É problema de que o prefeito disse, eu vou dar tanto porque eu não tenho como dar mais. Esse tanto não dá para cumprir os pagamentos, diz lá o contratado, né? Então, eu não vou pagar porque não dá, o dinheiro não dá. Pronto. Então, o que houve foi um quiprocó, né? Um mal entendimento, e daí, então, surgiu toda essa bola de neve, toda essa coisa idiota, não é isso? Veja como é que vai fechar posto de saúde, quem que tem na cabeça a ideia de que eu tirando o funcionário, o posto de saúde ainda vai funcionar? Exato. E eu acho que a Prefeitura se comunica muito mal. Se comunica enquanto gestão. Sim. Certo? Não é fazer propaganda. Sim. Ela se comunica. Então, por exemplo, até a base aliada foi se inteirar do assunto vida durante a crise. Não né? sabia. E muitos nem sabiam o que estava acontecendo. Muitos continuam sem saber até hoje. Aliás, eu acho que muita gente continua sem saber. Ou seja, o assunto ainda não está muito claro. Então, assim, provocar esse caos na cidade, porque isso gera o caos. Tem posto de saúde fechado, a população entra em pânico, o pronto-socorro teve uma super procura durante esses dias. O CAPS, que atende pessoas com problema. Então, quer dizer... Olha, a doença... SAMU. A doença... Não parou o SAMU, né? Ela não marca hora para chegar. A doença, né, o mal-estar, não marca hora, tem que estar sempre aberto. E se não abre 24 horas, pelo menos abra 12, para estar sempre pronto, né? E a queixa que eu entendo da Prefeitura contra o Instituto Vida é prestação de contas irregular. Foi isso que o secretário de Saúde foi na tribuna e falou que havia não sei quantas em notas fiscais glosadas. Isso tem que ser alardeado. Isso já é crime. E tem que apontar, tem lá isso e aquilo. Se for o caso, assim... Para fundamentar essa decisão do prefeito de romper com o Instituto Vida. E vinha público também, né? E vira público. Sim. Que a TVI, como sempre, está de braços abertos aqui para o pessoal da Prefeitura para se informar e informar a população. Agora, que acaba sendo bom para todo mundo. No fundo, eu não defendo a manutenção de terceirização, não. Mas você acha que o prefeito passou a bola para a Câmara, jogou a batata quente na mão dos vereadores para decidir sobre esse problema todo na saúde? Tipo, deu uma solução unilateral lá e falou, é isso ou vai parar tudo? Isso, apresentou a solução, recontratação em caráter emergencial. De 281 pessoas. Então o prefeito, no fundo, está dando a entender que se a Câmara aprovar, com 280 funcionários, ela toca a saúde. Então, quer dizer, o que falta é comunicar isso daí.
Certo? Porque o direito trabalhista dos ex-funcionários... E se não der certo com 200? Como é que vai ficar? der certo? Quem que é o culpado? E se der certo? Com 200 e tanto, significa que tem que ter uma ampla investigação no contrato anterior para ver por que tinha 500 12 então. anos de vida. Então, Né? implica isso, né? Agora, se não dá certo, se o número não é possível para atender todas as pessoas, vai ser um atendimento também emergencial. Então, não vai ser só com funcionário emergencial, mas também um atendimento emergencial. O que implica não, você não está tão doente, espera a sua vez, vem você aqui que está mais doente. Como é que é possível isso? Esse pessoal todo que não está sendo atendido, ainda não está sendo atendido, porque ainda não está funcionando de novo a pleno vapor. Aonde eles estão indo? No hospital regional? Pronto-socorro. Está aumentando lá o pronto-socorro. Quer dizer, ali está gastando mais dinheiro ainda, não é isso? E o hospital, ele é um hospital de retaguarda. A vanguarda do serviço de saúde estão nos postos de saúde. Não pode ter essa inversão também técnica. 530 funcionários nunca se serviram como vanguarda de atendimento da saúde. Né? Como assim? Você acha que não foi bom o atendimento? É isso? Ela não servia como amparo de atendimento à população. Não era Precisava do hospital, não é isso? Sempre precisou do hospital. Isso. Então, assim, não carregava o piano sozinho. Não cumpria o papel destinado a um posto de saúde. Exato. E você acha que os programas lá, os trabalhos, por exemplo, SAMU, Programa de Saúde da Família, o CAPS, a Casa do Adolescente, tinha um serviço bem prestado à população ou deixava um pouco a desejar? Eu acho que não dá para generalizar, acho que tem que pontuar. Por exemplo, de vez em quando aparece alguma reclamação de demora no atendimento e tal, mas em linhas gerais eu acho que sempre atendeu bem os chamados aí. Tá? Não me lembro de nenhuma reclamação maior. Óbvio, eu já participei de um acidente de trânsito e 2 minutos e 3 minutos e nada do SAMU e chegou lá com 5 minutos. Para quem está lá, aquilo é um desespero, um tempo que parece uma eternidade. Mas depois, de cabeça fria, você analisa, eu acho que é um tempo razoável. Um tempo razoável. Para uma Itapetininga com trânsito tão horrível. Então, o CAPS, por exemplo, eu não tenho contato com o CAPS, tá? Não posso julgar se era bom ou mal servido. Então, acho que tem que analisar. O que eu falo é que a rede de postos de saúde não cumpre, eu acho que em lugar nenhum, na verdade, né? Essa rede de prevenção à doença. Não, de encaminhamento, né? Então, manda para outra entidade, manda para outra. Então, assim, marca exame para daqui 90 dias, 120 dias. Agora, o que pode existir também, para chegar nesse número de 500, é que deviam ter alguns que estavam sendo contratados para outros serviços, fora o serviço de saúde, assim por diante, né? E aí, que agora não vai ter mais esse pessoal. Então, esse outro serviço vão começar também a dizer, e agora, como é que vão funcionar sem funcionário, né? Mas eu acho que a Câmara, desculpa, Gurgel, a Câmara ela não pode ser simplesmente um palanque de demagogia pública. O papel da Câmara é debater os problemas da cidade e fiscalizar. Perfeito. Fiscalizar. Então consta uma lei onde todos os órgãos que recebem dinheiro público têm que prestar contas mensalmente, não é isso ou não? Mensalmente, Então, quer dizer, a gente está no mês de outubro. Até setembro, a Câmara não fiscalizou que o Vida prestou contas? Como é que foi? A gente não sabe, né? O Fábio veio aqui e disse que mandou até antes do prazo. Então a e Câmara foi aprovado não fiscalizou. Segundo informações. Carimbou e passou para frente. Foi aprovado. Foi agora que deu o problema todo, né? Mas o Fábio trouxe aqui um calhamaço de documentos dizendo que foi até antes apresentar. Foi apresentado até antes. Então o secretário mentiu na Câmara? Aí fica a indagação e fica o convite para o secretário para vir aqui à TVI e informar a população. Acho pouco provável que o secretário tenha mentido. Ângelo, causa à parte, qual é a solução agora? A solução é mesmo esse quadro de funcionários, né? Ali criou os cargos, agora já fazer os exames e tudo. E creio que nem precisa esperar um ano todo, né? Menos a fazer um concurso. Se os cargos já estão criados, né? Para você fazer os exames de admissão para esse pessoal, seria questão de 2, 3 meses, né? Mas você me disse que estão contratados por um ano. Não, 6 meses renovado por mais 6. Ah, bom. Então é bem provável. Renovável. Renovável. Então, daqui 6 meses tem já, então... Pode ser que tenha concurso. Pode ser. E aí começa a estabilizar a situação.
A estabilização vem pelo funcionário, que ele é ocupante de cargo, mas para exercer um serviço, um trabalho. Outro instituto, não. Aí a terceirização. Olha, a terceirização só funciona quando o órgão que está terceirizando, ele tenha todo um corpo de funcionários públicos aptos para sempre orientar e fiscalizar o serviço feito pela terceirizado. E o terceirizado tem que ter um documento de tudo que ele tem que fazer, a qualidade com que ele tem que entregar esse serviço e assim por diante. Não é assim, ao Deus dará, de repente, um simples papel lá documentando. Agora você faz e não quer nem saber como que você faz. Terceirização é uma coisa muito séria. As empresas fazem terceirizações, né? Agora, quando o governo faz terceirização e em cima de um serviço que é de prestação permanente, mais ainda o governo tem que estar junto com o terceirizado, não pode estar separado, tem que estar junto. Teve um caso emblemático que aconteceu, talvez acho que foi até no próprio Instituto Vida, que os médicos, acho que alguns dentistas, se tornaram pessoas jurídicas, talvez para fugir. É uma quarteirização isso? Isso, e também não é nada bom, é pior ainda, né? Terceirização já é problemático a danar. Essa é pior ainda. Essa é pior ainda. Fábio, e a solução? Com certeza. A solução é muita conversa, Gustavo. A solução é conversa. Não existe solução que vá sair do gabinete fechado do prefeito. O que você diz conversa não é papo jogado fora. Não, estratégia e planejamento. Vamos estudar. Usuários, profissionais, política de saúde, certo? Um plano de distribuição dos postos de saúde. Então, quer dizer, é preciso analisar o contexto, como diz o professor Ângelo. Por isso que eu falo, acho que a decisão do prefeito não é errada. A forma é que é equivocada. Isso. Então, tem que chamar todos os agentes, ver qual que é a situação, a participação do Estado. O prefeito foi eleito dizendo-se amigo íntimo do governador do Estado. Eu acho que tem que chamá-lo agora... É do mesmo partido. Do mesmo partido. O prefeito tem que chamar o governador. A gente tem um secretário de Estado lá que defende Itapetininga. É isso, Geriboni. Exatamente. Então, assim, é isso que eu falo, conversa. Sim. Não, vou chamar aqui. A situação do hospital regional, tem que decidir se vai estadualizar ou não vai. Ainda por cima, a situação do hospital, ele é por um tempo determinado, não é isso? Não é um contrato ad infinito. Também deve ser emergencial, né? Também é emergencial. Nós estamos com tudo emergencial, menos a doença. O problema da saúde era tão grave assim para gerar todo esse caos nesse momento? O de Fiore está tentando consertar o que ficou mal resolvido no passado, ou ele está sendo criterioso demais? É difícil dizer porque você não está lá, né? A gente não está enfronhado, não tem os documentos, não tem nada. O que eu só sei, como é que ele toma decisões. Ele toma uma decisão, 6 meses depois, ele destoma essa decisão. Isso indica que ele não tem muito conhecimento, ou pelo menos um conhecimento válido, e se ele não estiver chamando as pessoas que têm conhecimento para, junto com ele, ajudar a tomar melhores decisões, nós vamos estar 4 anos em regime emergencial de tudo. Concorda? Concordo, lógico. Por isso ele está resolvendo os problemas do passado ou está sendo criterioso demais? Não, eu acho que ele está resolvendo os problemas do passado, mas na forma por decisão de rompante. Então, assim, tem que acabar com o Instituto Vida porque é contra a terceirização. Tá bom, vai lá e cancela. Sem conversar antes com os agentes públicos, com os agentes políticos. Então, assim, a decisão acertada passa a ser equivocada pela forma como ela é tomada. E não adianta daqui 2 meses vir outro instituto com outro nome qualquer. Então, assim, tomar uma decisão de rompante depois de tomar, isso resolve, né? Alguma coisa? Não, o que eu penso é que 10 meses, né? Já está na hora dele perceber como é que é a política, a má política, a politicalha, mas também a boa política. Já está na hora dele começar a ter o seu time jogando junto com ele, e esse time incluir também o cidadão, incluir as instituições, incluir os empresários, porque a prefeitura ela tem que liderar todo o processo da cidade como um todo, do município como um todo. Não é só uma parte, é todas as partes necessárias. Maravilha, pessoal. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Queria agradecer a presença dos meus amigos. A câmera deu um probleminha ali, desfocou, mas quem sabe faz ao vivo. Obrigado, Fábio. Quando sair a top, vem aqui em primeira mão no programa, que é sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Gugel. Com certeza virei sim, trazendo a próxima revista Top. Quero deixar um convite a todos
para que prestigiem a exposição de quadros do artista espanhol Jacinto Pujadas, que acontece todos os dias até às 8 horas da noite, ali na Francisco Valho, perto da... eu não tenho o endereço, mas é... Francisco Valho, né? Não, Virgílio de Resende. Do lado do cachorro-quente. Do lado do cachorro-quente. Do lado do cachorro-quente. Já ficou mais fácil. Do lado do cartório de registro. Do lado do cartório, exatamente. Tá lá, é uma galeria, tá visível ali para quem passa do outro lado da rua. Quadros maravilhosos, um artista espanhol que está radicado em Itapetininga, salvo engano, já há uns 20, 25 anos. Exposição de primeiro mundo, maravilhosa. Convido o Ângelo Gurgel e toda telespectador. Obrigado, meu amigo. Valeu. Ângelo, obrigado. Muito obrigado. Eu creio que nós, itapetininganos, nascidos ou não aqui, mas morando em Itapetininga, continuemos atentos para tudo que vai acontecendo. Nós temos que estar prontos para ajudar quando nos chamarem, para que nós possamos, todos nós, ajudar que essa cidade seja melhor. Boa noite. Obrigado, pessoal. Valeu, Ângelo. Valeu, Fábio. Esse é o Jornal Cidade Livre. Amanhã a gente está de volta aqui ao vivo, como sempre, às 18 horas, na TVI, a TV que conta a nossa história. Fiquem com Deus e até lá. Todas as terças e sextas e domingo